Olá, pessoal. Então, como eu tinha comentado, né, nós agora vamos fazer uma otimização nesses usos desses objetos do sistema operacional. Porque tem um leve problema naquele driver que a gente fez da última vez, que é, por que eu preciso ficar voltando na tarefa para trocar o caractere enquanto eu estou escrevendo uma string, né? Isso não poderia ser gerenciado pela interrupção e pelo sistema operacional? Então essa é a modificação que eu vou fazer agora no código. Eu vou trocar aqui the word character por word fila. E ao fazer isso, o que eu vou ter de custo adicional, né? Então vocês vão notar aqui, ó, que além de criar a fila de recepção, eu criei uma segunda fila aqui de tx. Então quando alguém quiser transmitir uma string, então, ao invés de ficar colocando no registrador os dados e ficar controlando isso, ele vai jogar esses dados na fila e quem vai controlar a transmissão é a própria fila, né? Então, o custo é uma fila a mais, né? Eu criei uma fila de 128 caracteres. E o impacto vai ser aonde? Primeiro impacto, na interrupção de tx, tá? Então, eu criei uma variável adicional que eu chamei de isString, né? É uma string. E sempre que eu usar o putString para transmitir com essa nova técnica, eu passo ela para 1. Tá? Então, por que eu faço isso? Porque o putString modificou. Então, ao invés de eu ficar coordenando aqui caractere a caractere, o que eu fiz? Ó? Enquanto tem conteúdo da string, eu vou jogando tudo para a fila. Eu vou incrementando o ponteiro aqui e jogando para a fila. Então vai tudo, copia, copia, copia. Quando terminar de copiar a string para a fila, o que vai acontecer? Eu vou ligar a interrupção de tx. E como o registrador está vazio, né, não tem nada lá ainda, então ele vai cair na interrupção, né? E vou ficar esperando o semáforo. Só que esse semáforo aqui agora, ele não vai ser mais um semáforo para ser avisado quando acabar um caractere. Esse semáforo, ele vai me avisar quando terminou a frase inteira, né? Ah, mas por que tem um delay aqui no send to back, pessoal? É que se essa fila estiver cheia, eu fico esperando indefinidamente para ter espaço na fila, tá? Por isso que tem esse delay. Então, eu estou copiando aqui o caractere da string para dentro dessa fila tx. Quando eu terminar de copiar, eu ligo a interrupção e fico esperando terminar a transmissão. Então, a tarefa, pessoal, ela só volta a executar quando terminar a frase inteira. E como que eu resolvo isso na interrupção? Como eu disse para vocês, pessoal, se eu ligar a interrupção de tx e o buffer, o registrador, estiver vazio, ele vai gerar a interrupção, né? Então, ao gerar a interrupção, eu vou cair aqui, e se for string, que é essa modificação que eu fiz, eu fiz isso só porque eu também tenho uma função diferente para caractere, tá, pessoal? Eu vou fazer o que, ó? Eu vou receber o caractere da fila tx, tá? E por que eu estou usando o null aqui nesse argumento? Porque eu não quero acordar ninguém com isso aí. Quem vai transmitir todos os caracteres é a interrupção, tá? Então eu vou ler para a variável data aqui o primeiro valor e vou testar o hatch, né? Se o hatch for, ó, se o hatch voltar diferente de 0, eu vou enviar um caractere para o registrador. Por que eu testo isso? Porque o hatch vai voltar diferente de 1 se eu tiver dados, ele vai voltar verdadeiro, e vai voltar 0 se eu não tivesse dados aqui, né? Então, se é diferente de 1, então ele tem dados, eu pego esse dado que eu recebi e copio para o registrador do hardware, né? E vou fazer o quê? Eu vou embora dessa interrupção, porque agora, como tem dados no registrador, ele não vai dar mais interrupção enquanto não ficar vazio o registrador, né? Enquanto ele não terminar de transmitir o caractere.
E assim eu vou ficar caindo nessa interrupção toda vez que eu terminar de transmitir esse dado e vou ficar lendo essa fila. Até que em algum momento, pessoal, esse retorno aqui vai ser zero. Ele vai ser diferente de zero, né? Ele vai cair aqui. Eu vou apagar a informação de que era uma string, né, porque eu terminei de transmitir ela, e vou desligar a interrupção, e só então eu vou sinalizar o semáforo para a tarefa. Né? Então, dessa forma, pessoal, eu inicio a transmissão na tarefa chamando a função putString. Né? Os dados eu deixo todos numa fila, e a interrupção de tx é que vai tirando os dados da fila, e só no final ela sinaliza esse semáforo aqui. Então, voltando aqui, quando retorna a zero, ela desliga a interrupção e informa aqui, sinaliza o semáforo DTX da porta zero. E se por acaso acordar uma tarefa mais prioritária, no final aqui troca o contexto. Então essa é uma simplificação no código. Por quê? Porque a tarefa que usar essa função aqui, putString, ela simplesmente vai copiar a string para a fila e vai embora. Né? E só volta a executar quando terminar toda a transmissão. E com isso eu reduzo a ocupação de processador pela tarefa. Obviamente, essa ocupação de processador ela passou para a interrupção. Mas daí o próprio driver gerencia isso aí. E com isso eu tenho menos ativações, menos trocas de contexto. O que é desejável. Porque a interrupção de TX ela já ia existir. A única diferença é que eu ia precisar trocar contexto para ir para a tarefa para ela mandar o próximo caractere. Assim não tem troca de contexto. E com isso eu otimizo o sistema. Tem como deixar melhor ainda esse driver de serial? Claro que tem. Daí eu tenho que usar DMA. Se eu usar DMA, ao invés de usar uma fila, eu vou usar para o buffer do DMA, que é o acesso direto à memória, e o próprio DMA vai ficar transmitindo os dados sem nem gerar interrupção, tudo controlado por hardware, e daí eu uso uma interrupção para buffer de DMA vazio. Então, quando ele terminar de transmitir os caracteres, ele vai me informar por uma interrupção e daí ele sinaliza o semáforo. Então, se eu uso DMA, pessoal, nem de fila eu preciso para transmitir. Mas, obviamente, eu preciso de mutex, porque o DMA que está transmitindo tem que ser protegido para terminar de transmitir antes que alguém solicite nova transmissão. Então, a forma mais otimizada que existe é utilizar acesso direto à memória se ela estiver disponível no processador. Eu não lembro se o TIVA tem DMA para o ART. O STM tem. Mas, se eu não tenho isso, implementar os drivers usando semáforos, filas e mutex vai ser a forma mais otimizada que vocês vão ter para utilizar um periférico serial. E quando eu tenho comunicação, pessoal, porque a comunicação ela geralmente assíncrona ou não, ela tem passos de transmissão que são totalmente feitos em hardware, eu sempre vou otimizar o meu sistema se eu utilizar os objetos do sistema operacional. É isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado. Até mais.